Graça e paz, meus irmãos. Aqui estou hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto, para comentar e para lermos juntos o capítulo de número 19 do livro de João, dando continuidade aos nossos estudos. Irmãos, esse capítulo 19 é um dos mais tristes do livro de João. É um capítulo onde mais dói o nosso coração é relembrar tudo aquilo que o nosso mestre fez por mim, por você e por todos nós. Começa a ser assim, o capítulo 19 do livro de João, do versículo 1 até o versículo de número 16. É onde Jesus Cristo é condenado à morte, dando continuidade no capítulo de número 18. Novamente, o versículo número 4, Pilatos diz: não escutem, vou trazer este homem aqui para que vocês saibam que eu não encontro motivo para condená-lo. Pilatos não queria condenar Jesus, porque não achava nada que pudesse levá-lo até um julgamento de morte. Irmãos, até o versículo 16, sempre Pilatos estava tendo uma atitude covarde de não querer ceder aos judeus, aos sacerdotes e aos religiosos da época, mas também sabendo que era uma pessoa sóbria, uma pessoa que não merecia ser culpada, uma pessoa que não merecia morrer, ele também não tomava uma posição em favor desta pessoa. Por isso que eu sempre falo da nossa igreja, o nosso lema é que pessoas são mais importantes do que coisas. Por que pessoas são mais importantes do que coisas? Porque não importa a sua posição social, se uma pessoa estiver em perigo ou precisando de alguma necessidade, desça do seu pedestal e vai ajudar essa pessoa. Porque essa pessoa precisa de ajuda. Como Jesus precisava de uma ajuda que não foi ajudado. Mas por que ele não foi ajudado, pastor? Porque Deus ele tinha um plano e um projeto. E ninguém e nem nada pode quebrar o plano e o projeto de Deus. Nem para a minha vida e nem para a sua vida. E aí do versículo 17 até o versículo 27, aí que existe a crucificação de Jesus. A crucificação, quando eu só queria acentuar aqui na plaquinha, no versículo 19 e 20 está escrito: Pilatos mandou escrever um letreiro e colocar na parte de cima da cruz. E nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E aí foi colocado esses dizeres. E quando foi colocado esses dizeres, os sacerdotes foram reclamar. Falaram: não, escreva Rei dos Judeus. Escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. E aí Pilatos disse: o que eu escrevi, está pronto. Ninguém vai mais mexer. E Jesus Cristo foi crucificado com a plaquinha em cima da sua cabeça, escrito Rei dos Judeus. E aí depois as suas túnicas foram rasgadas, enquanto ele estava crucificado. E aconteceu isso, como está no versículo 24, para que se cumprisse as escrituras sagradas, que está escrito que repartiram entre si as suas roupas e fizeram sorteio com a sua túnica. Irmãos. No versículo 25, 26 e 27 também diz assim: perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a ela: este é o seu filho. E em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante da casa dele. Esse discípulo que está sendo falado aqui é o discípulo de João. Presta atenção que Jesus Cristo tinha 12 que seguiam ele, lembra? 12, tirando Judas que o traiu, ficou 11. Desses 11, somente João estava próximo da cruz de Jesus Cristo. A gente fala que somente Pedro traiu Jesus. Será que foi Pedro ou será que foi Pedro e mais 9? Porque aqui só estava João. E Jesus Cristo, quando viu que a sua morte estava próxima e que a sua mãe, o amor da sua mãe, não iria suportar ver esse filho sangrando e esse filho morrendo crucificado, pediu encarecidamente para João: leve a minha mãe daqui. E aí sua mãe foi retirada daquele local, ficando só no local Maria Madalena. E aí do versículo 28 ao versículo de número 30 foi onde acontece a morte de Jesus.
do versículo 30, quando ele tomou o vinho, ele disse: tudo está completado, está consumado. E abaixou a cabeça e morreu. O nosso mestre, o Rei dos Reis, tinha consumado a sua missão aqui na terra. Então um soldado fura o lado de Jesus. Por que o soldado furou o lado de Jesus? Porque eu vou ler essa parte do 31 até o 37 para você compreender um pouquinho mais. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as suas pernas, as pernas do que tinham sido crucificado, e mandasse tirá-lo das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Por que quebrando as pernas? Quebrando as pernas daquelas pessoas, o crucificado que estava vivo não ia suportar a pressão dos pulmões, os pulmões não iam suportar o peso do seu corpo, e aí ele ia morrer com asfixia. Olha que coisa absurda, coisa mais horrenda. Por isso eram quebradas as pernas dos crucificados. E os 32, os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. Depois quebraram as pernas do outro. No 33, mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, viu que saía sangue e água. Quem viu isto, contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras Sagradas, dizendo: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar das Escrituras Sagradas dizia: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Irmãos, eu quero, antes de acabar vamos acabar esse capítulo, depois eu quero dar uma explicaçãozinha rápida. O sepultamento de Jesus, do versículo 38 até o versículo 42, diz a respeito do sepultamento de Jesus. No 39, olha quem estava no sepultamento de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José de Arimateia, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado esta mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. E o 41 diz assim: no lugar onde Jesus havia sido crucificado, havia um jardim no túmulo, um novo túmulo, que ninguém ainda havia sido colocado lá. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo fica perto, e também perto da entrada da cidade, e também porque no sábado os judeus iriam começar as festividades da Páscoa logo. Irmãos, aqui e assim se finalizou mais um capítulo, esse capítulo triste do livro de João, capítulo de número 19. Mas uma coisa eu quero acentuar com você aqui, que aqui nós não vemos Jesus agindo com a sua misericórdia sobre a vida de um ladrão. Aqui no livro de João não há esta passagem. Essa passagem está no livro de Mateus, essa passagem está em Lucas, mas no livro de João ainda não está e não vai estar. O porquê nós não sabemos disso. O porquê às vezes nós gostaríamos de acentuar que João estava ali junto. O porquê às vezes nós gostaríamos de acentuar que Nicodemos estava junto. Existem certos detalhes que somente se encontram nesse livro, também como existem detalhes que também não se encontram. O que dizer disso? São mistérios que pertencem a Jesus Cristo. São mistérios que pertencem a Deus. Amém? Amanhã nós vamos falar, no dia 20, nós vamos falar do capítulo de número 20. Está chegando ao final. Logo nós vamos começar a ler as cartas de João. As cartas de João que foram escritas já sem a presença do Mestre, mas com a presença do Consolador e Espírito Santo de Deus. Tá bom? Um beijo no seu coração, que possa ter agregado mais algumas coisas do seu conhecimento com a intimidade de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até amanhã.